Fala aí, nação tricolor! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos acompanhar as últimas notícias do São Paulo. E esse impeachment do Júlio Casares vai sair ou não? O São Paulo que já estreia hoje no Paulistão, jogando fora de casa contra o Mirassol. Então, sem mais enrolação, vamos pro vídeo. Júlio Casares conseguirá escapar do impeachment no São Paulo? Você sabe que na próxima sexta-feira, membros do Conselho Deliberativo vão se reunir para debater sobre o tema e a votação acontece na própria sexta. São 254 conselheiros aptos a votar. E há necessidade de pelo menos 191 votos para que o Júlio Casares termine a próxima sexta-feira impeachado. Apesar de ter perdido praticamente todos os apoios, até o grupo Participação, do qual o Júlio Casares é parte, o grupo Participação nas últimas horas emitiu um comunicado liberando todos os membros do conselho desse grupo a votarem como bem quiser. Votação fechada com obrigação do presencial, não vai ter voto online. E é isso que pode acabar salvando o Júlio Casares. Hoje, a expectativa é de que ele tenha cerca de 67 votos a seu favor. Com esses 67 votos, sobrariam para a oposição 187. Faltariam apenas 4 votos para que o Júlio sofresse o impeachment. Mas a expectativa é de pouca presença ou de uma baixa presença de conselheiros. A gente está em meio ao período de férias e vários desses conselheiros estão viajando. O pessoal da oposição está se mobilizando para que todos possam comparecer e tirar o Júlio Casares. Mas hoje, apesar de ter perdido completamente o apoio em meio a uma série de denúncias, a tendência é que Júlio Casares permaneça no São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? São Paulo e Mirassol, a arbitragem vai ser do Can dançando, daqui a pouco a gente fala sobre isso também. Mas o São Paulo saiu de férias com aquela 1 bilhão de contusões, 70 lesões no ano, e vai voltar com vários caras ainda fora de combate, né? O Caleri não volta, o Enzo Dias não volta, quem mais? Luan, que já não esperava que voltasse. O Caleri e o Enzo Dias participaram de toda a pré-temporada. A perspectiva era que eles pudessem ser relacionados, mas eles, nos últimos dias, eles não fizeram os treinos de jogo, né, os coletivos e tudo mais. Um se recuperando de uma cirurgia de ligamento cruzado, muito grave, o Caleri, né, está no prazo ainda, né, ele, por mais que ele queira queimar prazos, ainda está no prazo. E o Enzo Dias, que operou a hérnia inguinal lá na Argentina, também ainda não está 100%, os dois ficaram em São Paulo. Além deles, os 3 que já estavam contundidos com maior gravidade, que não participaram plenamente da pré-temporada, o Luan, o Rian e o André Silva, né? Então são 5 baixas, fora o Rodriguinho, que nem foi inscrito no Paulista, porque está em negociação com o Bragantino. Então o São Paulo tem alguns retornos, sim. O Hugo, que teve no Sub-20, que rompeu o cruzado na final da Copa São Paulo, está recuperado. Então ele pensa, né? Ele rompeu no final da Copa de São Paulo, lá no início. O Caleri já rompeu no Brasileirão contra o Botafogo. Então o Hugo se machucou antes do Caleri. Então ele está voltando antes do Caleri. Era a mesma lesão. O Wendel, que é uma boa notícia, né? O São Paulo precisa ter lateral esquerdo. Ele se recuperou da problema da ruptura da fáscia plantar do pé. E o Lucas Moura, né, que fez a pré-temporada completa, depois daquelas 1000 idas e vindas do segundo semestre do ano passado. A gente espera que o Lucas esteja, mas ele suportou a carga de treinos totalmente e está relacionado. Não deve começar o jogo. A programação para ele é ir entrando, né, aos poucos no time, aquela questão da minutagem, para que ele volte sem sentir dores, né? Então, se esses 3 voltam do DM, além do Danielzinho e do Coronel, os reforços, são as novidades para a lista de relacionados. Tentar montar o time do São Paulo, então, portanto. Rafael, goleiro, beleza, tal. 3 zagueiros, deve manter o esquema. Arboleda, Alan Franco, Ferrarese. Arboleda, Alan Franco e Sabino, quer dizer. Ou não, porque o Arboleda chegou depois. Será que não vai jogar? Pode ser o Ferrarese, porque o Ferrarese não vai sair mais também, né? Não, o Ferrarese não sai. Não sai, pelo menos por enquanto. O Arboleda treinou 2 dias a menos do que os caras. Chegou 2 dias depois, como estava previsto. A questão é que ele
ele entra em forma muito rápido, né? Então, assim, ele tem como concorrentes o Ferrarese e o Tolói, que começaram a pré-temporada inteira. Então, aí é uma questão de escolha do Crespo. Os 5 zagueiros estão à nossa disposição, né? Mas eu acho que ele também não vai mexer no Sabino, não. Eu acho que o Sabino joga... E a contratação do Dória, outro canhoto, me dá a impressão que ele vai sempre jogar com o canhoto pelo lado esquerdo, é a minha impressão. Então, o Sabino e o Dória, para mim, vão disputar uma posição. E ali fica os outros destros, os 4, brigando pelas 2 vagas. Vamos ver como é que ele... Mas o esquema vai ser com 3 zagueiros, como você mesmo falou. Alas, se Deus quiser, Wendel na esquerda. E na direita, Cedric, Mike, Mailton foi duas embora. Opções, né? O Mailton foi para o Fortaleza. Aí que tá. Por ser o Mirassol, em Mirassol, eu acho que vai jogar o Cedric. Eu também. Eu espero, inclusive. Exato. Né? O Mike, talvez, no segundo jogo, que é o São Bernardo, aliás, São Bernardo estreou metendo... São Paulo 4 a 0 na tabela, cara. sim. São Paulo joga contra o Mirassol fora. Depois, o primeiro jogo no Morumbi, véspera da votação do impeachment, é o São Bernardo, que estreou metendo 4. E depois já é o Corinthians em Itaquera. Tudo isso em uma semana. Rapaz do céu. Mas continua no time. Detalhes, como diz você. Enfim, não tem mais o Luiz Gustavo, que terminou a temporada bem, mas foi embora. E o Pablo Maia, que terminou a temporada mal, imagino que jogue ou não, sei lá. Então vamos fazer Pablo Maia, Bobadilha e Marcos Antônio, que afinal não foi embora, tá aí. Ficou, recebeu a camisa 8, vamos ver se fica mesmo, né? Com essa suposta proposta que o Flamengo fará, sei lá. E a outra opção, esse é o triângulo que jogou a maior parte da temporada, né? Foi o triângulo que jogou bem contra o Palmeiras, por exemplo, naquela virada do Palmeiras 3-2. A outra opção é a utilização do Danielzinho, que conhece lá o terreno, foi capitão do Mirassol há um tempão. É uma possibilidade, né? Ali eu ainda tenho o Alisson, né? O Crespo tem bastante opção para fazer o trio de meio, né? Talvez seja o lugar, além da zaga, que ele tenha mais opções. E na frente, Luciano, e aí não tem mais Rigoni, deve ser Luciano e Tapia, ou Luciano e Ferreirinha. Só tem esses 3 jogadores. Deve ser Luciano e Tapia, né? Porque agora o Wendel vai jogar, o Ferreirinha não deve ser lateral, então deve ser Luciano e Tapia. Em princípio, sim. O Lucas também pode ser aproveitado como atacante. Acho que ele vai ser aproveitado como atacante, mas ficaria no banco. Talvez Lucas e Ferreirinha no banco. É a dupla que terminou a temporada, Luciano e Tapia. E aí, da linha de detalhes, Candansan apita o jogo. Olha que beleza. É uma pouca vergonha, piada, né? É um árbitro que tem um histórico terrível com o São Paulo, além de ter sido o árbitro que apitou o último Mirassol de São Paulo e Mirassol. Com os pênaltis. 3-0, marcando pênalti de Lucas, de mão, um monte de coisa. Incrível, incrível. Neste domingo sairá uma matéria no Fantástico sobre os últimos acontecimentos no São Paulo. Sim, mais uma situação agravante do São Paulo, a gente sabe, a gente acaba relembrando o caso do Cruzeiro, né? Que o Cruzeiro tinha ali as denúncias e a coisa começou a apertar depois de uma reportagem do próprio Fantástico. E aí, neste domingo, durante o jogo, ou possivelmente, acredito eu que até por uma visão estratégica, aí vai mais o meu feeling de repórter, né? O Fantástico ele vai ali normalmente até às 11 e pouquinho. Eu acho que eles vão esperar o jogo terminar para lançar essa entrevista, essa matéria. Será uma matéria de 7 minutos que vai estar ao ar na Rede Globo durante o Fantástico e vai trazer alguns bastidores, algumas situações dessa investigação, a suspeita da polícia de um grande esquema de desvio de dinheiro dentro do São Paulo. Serão abordados os 11 milhões que a polícia tem investigado, que supostamente teriam sido desviadas. Vão repercutir também ali os saques que foram feitos na conta do São Paulo em dinheiro e distribuído aí para algumas contas. Enfim, são várias questões que a reportagem vai abordar em 7 minutos. E aí vamos entender e ver de fato até que ponto essa reportagem, que eu acredito que vai cair como uma bomba lá dentro e vai piorar ainda mais a situação do presidente Júlio Casares, que já é praticamente zero dentro dos bastidores, mas é uma matéria que pode realmente causar impacto,
né? A gente sabe a audiência que tem o Fantástico, você pode ou não gostar do Fantástico ou da Rede Globo, mas hoje é a maior emissora e é um dos principais programas. E investigativo também. Então a tendência é, depois disso, a coisa ficar ainda pior para o presidente Júlio Casares. Vamos aguardar essa matéria do Fantástico. E o Kevin Zenon pode ser reforço do São Paulo? Eu vou recapitular um pouquinho sobre essa informação, porque neste sábado, novamente, o nome dele ganhou força, né? A gente já tinha conversado sobre esse jogador, só que aí no sábado, o Nicola, o GE repercutiram essa possibilidade. Do que o Alexandre tem de informação o São Paulo conversa sim com o staff do atleta, mas não conversa com o Boca. Não há conversas com o Boca Juniors. E pelo que eu pude apurar, não é que existe um otimismo do São Paulo. O Crespo aprova, o Crespo inclusive é um dos caras que indicou a sua contratação e aprova a sua contratação, ele entende que ele pode ser útil no plantel do São Paulo, só que tem clubes europeus da parada, e aí fica difícil essa possibilidade de contratação. Até do que eu conversei com o staff do atleta, ele tem uma proposta do Alavés, o Alavés querendo pagar pelo empréstimo do atleta e colocar ali uma opção de compra que poderia virar obrigação de compra. Então acaba que o mercado externo acaba sempre levando vantagem. São Paulo não joga totalmente a toalha, mas eu não senti uma firmeza, um otimismo grande do São Paulo de fechar essa contratação. A gente sabe como é o mercado, o São Paulo também conta, né, com o técnico Hernan Crespo, porque, o Zenon pode ter o Crespo como ídolo, né, e você ter realmente nesse jogador que pode ter um técnico que é ídolo argentino, que é da confiança, que pode fazê-lo jogar no melhor nível, as coisas podem acontecer, mas eu teria uma calma muito grande para essa situação dessa contratação desse jogador. Ele tem 24 anos, é meio campista, é um meia ofensivo, para falar a verdade. Na Argentina falam muito bem dele, tá? Que ele tem um talento muito grande, só que é um jogador que vive de lampejos, é um jogador que aos 24 anos não conseguiu suprir a expectativa que todo mundo achava, mas que vive de lampejos. Tanto é que ele não é titular absoluto do Boca, justamente por conta disso. É um jogador que falta uma intensidade, falta se ligar ali durante o jogo, mas que com a bola no pé é um jogador privilegiado. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Eu, por enquanto, tá? Você sabe que eu trabalho aqui com as minhas fontes, com o que eu ouço, com o que eu converso com as pessoas. Hoje eu não teria um otimismo para essa contratação. Mas a gente sabe como é o mercado. Eu, por exemplo, eu sempre falo da contratação do Oscar. A temperatura era uma de pessimismo até um ponto onde houve uma virada de chave e o pessimismo virou um otimismo muito grande. Então, o que eu tenho de cenário hoje é esse. Ainda não ficaria numa expectativa dessa contratação desse jogador. Então vamos comentar sobre essas últimas notícias do São Paulo. E o Corinthians entrou na disputa com o Tricolor pela contratação do volante Alan do Flamengo. O que eu acho muito engraçado é que quase todos os jogadores que o São Paulo quer, o Palmeiras ou o Corinthians quer entrar na disputa. Então o São Paulo precisa guardar esses nomes, não deixar vazar. O Marlon Freitas, por exemplo, o São Paulo queria, o Palmeiras foi lá e contratou. Agora o Alan que o São Paulo quer, o Corinthians já entrou na disputa, aí fica complicado. E agora com tantas polêmicas fora de campo, começa assim a atingir o time profissional, porque vários jogadores vêm se recusando a jogar no São Paulo, mas que nem eu sempre falo aqui no canal, quem não quiser vir que não venha. O São Paulo precisa de jogadores que queiram vestir a camisa do time, e se não tem dinheiro, investe mais na base, porque uma coisa é fato, o São Paulo tem que trazer jogadores mais jovens. No ano passado, por exemplo, o time sofreu muito com jogadores machucados, a maioria veterano, então o São Paulo precisa mudar isso. Só que aí abre a janela de transferência, o São Paulo fecha com o Danielzinho, com o Lucas Amon, agora o Dória, 3 jogadores de 31 anos de idade. Será que eles não vão sofrer com lesões, como foi os outros no ano passado? O Luiz Gustavo, por exemplo, ganhava 700 mil por mês. O Oscar, 1,5 milhão, fora o valor da patrocinadora, e praticamente não jogaram no ano passado. E para piorar, temos que torcer para o Wendel, que ganha 1 milhão, Rafael Tolói quase 1 milhão, Lucas Moura quase 2 milhões,
não sofrer tanto com lesões como foi no ano passado. Então isso precisa mudar. Do que adianta o São Paulo ficar trazendo jogadores livres no mercado, sendo que ganham alto salário, direito de imagem, mais luvas e praticamente não joga? Aí depois tem que vender os garotos promissores da base a preço de banana, para boa parte desse dinheiro pagar o salário dos veteranos. Isso é muito complicado. E sobre esse possível impeachment do Júlio Casares, vou repetir aqui o que eu falei no último vídeo. Eu sou muito favorável, mas não adianta nada apenas o Júlio Casares sair e esses conselheiros não ser cobrados, se não chega a próxima eleição e o indicado pelo próprio Júlio Casares ou algum amiguinho deles se torna o próximo presidente do São Paulo. Aí o pior presidente da história do clube era o Leco, agora é o Júlio Casares. Daqui 2 ou 3 anos pode ser o próximo. Então esses conselheiros precisam ser cobrados para votar certo. Ou o São Paulo se profissionaliza de vez, ou vai ter que virar SAF, não tem outro jeito. Mas o grande problema é que a gente olha para o lado e vê Palmeiras e Flamengo, que nem são SAF, dominando o futebol brasileiro. Aí que vem a pergunta, será que se o São Paulo não se profissionalizar de vez, daqui 2 ou 3 anos, não consegue disputar de igual para igual com eles? Mas a gente vê essas últimas notícias e fica difícil de acreditar. E o São Paulo então estreia hoje no Campeonato Paulista, jogando fora de casa contra o Mirassol. No dia 15 vai jogar em casa contra o São Bernardo. No dia 18, fora de casa contra o Corinthians. No dia 21, em casa contra a Portuguesa. No dia 24, fora de casa contra o Palmeiras. E desses 5 primeiros jogos, 3 vão ser muito difíceis, porque vão ser fora de casa contra o Mirassol, o Corinthians e o Palmeiras. E já nesse dia 28, o São Paulo estreia também no Campeonato Brasileiro, jogando em casa contra o Flamengo. No dia 31, joga em casa novamente, agora contra o Santos pelo Campeonato Paulista. Então essa temporada vai ser muito difícil. Vai emendar Campeonato Paulista com Campeonato Brasileiro. Então se você curtiu o vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal e até a próxima!